Eu tenho estado em dias que, como talvez alguém que me ouve aqui, tenho sido muito esticado por Deus. Dias de muito desconforto na alma, desconforto na carne, mas muita revelação do Espírito. Como está sendo desgastante para mim esse segundo semestre do ano, mentalmente, emocionalmente, mas como está sendo glorioso espiritualmente. Uau, tem sido difícil ter um dia onde a presença de Jesus não invade o meu carro, não invade a minha sala, não invade algum lugar que eu estou para me pastorear, e eu passo às vezes 20 minutos compulsivamente chorando na presença de Deus, pelo único motivo de estar sendo tocado e recarregado por Ele. Eu tenho realmente andado em lugares em Deus que eu não posso dar um passo sem a presença dEle. Isso é para você que talvez esteja em um tempo de pressão, um tempo de desgaste, sendo esticado. Está para você também esse pastoreio de Jesus. Quanto mais alto nós andamos, mais carecemos da dependência de Deus. Quanto mais é extraordinário, antinatural, impossível o que nós estamos envolvidos, mais nós podemos e devemos ter a expectativa de termos encontros poderosos com a glória de Deus. Apesar do ar rarefeito nos lugares altos, do desconforto no pulmão às vezes, é glorioso você depender e receber constantes visitações da glória de Deus. O apóstolo Paulo ele diz: ainda que o meu homem exterior se canse, se corrompa, o meu interior se renova o tempo todo. Sempre existe um transbordar de glória quando nós estamos nos desgastando por coisas eternas, quando nós estamos nos permitindo andar à altura daquilo que Deus tem para nós. Sempre há um pagamento, e particularmente para mim, quanto mais eu recebo, e recebo coisas que não são espirituais, às vezes Deus me abençoa financeiramente, Deus me abençoa com bens, Deus me abençoa com realizações, mas quanto mais eu recebo essas coisas, mais eu vejo que nada se compara com o peso da presença, com o pagamento dos levitas, o pagamento dos ministros, que é ter sempre lugar de habitação na presença de Deus. Aleluia. E que Deus venha sobre você essa noite, te dando um toque fresco da presença dEle, amém? O tema da mensagem de hoje é: não seja. Comece não sendo, para que talvez você se torne. Diga para alguém que está do seu, diga para você mesmo, melhor. Essa é bom você dizer para você mesmo. Diga para você mesmo: seja menos, para ser mais. Comece não sendo. Diga, comece não sendo, para que você se torne. Aleluia, glória a Deus. Há uma grande pergunta que permeia o coração, talvez de todos os homens, de todo ser humano, alguns mais, outros menos. Mas há uma grande pergunta que todos nós fazemos, que é: o que eu nasci para fazer, né? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer dessa vida? Quantos aqui já fizeram essa pergunta alguma vez? Quantos aqui estão no momento se fazendo muito essa pergunta por hora nesses dias? Levante a sua mão. Tudo bem. É uma pergunta que volta e meia invade o nosso coração. Nós queremos ser assertivo. Nós queremos corresponder à expectativa do coração de Deus. É fato que todos nós fomos gerados em Deus e segundo Ele mesmo na sua palavra, formados nele e separados para boas obras. Todos nós nascemos de novo em Jesus Cristo para fazer boas coisas. Existe um propósito de Deus, existe algo de Deus para ser feito através de cada um de vocês aqui. Existe uma boa obra e a pergunta é: qual é, né? Mas em um tempo como esse que nós estamos vivendo, de tanta comparação, devido à exposição que nós temos frequente às mídias sociais, nós estamos sempre com uma tela de Big Brother diante da gente, mostrando a vida dos outros, né?
Uns mais, outros passam menos tempo nesse lugar. Alguns nem escolha têm, porque precisam se posicionar por uma questão de trabalho, faz parte, né, do seu ofício. Outros entendem bem que precisam estar ali para testemunhar o que Jesus faz na sua vida, para que outros sejam abençoados. Mas a verdade é que em todos os casos nós ficamos muito expostos à comparação nesses dias, muito expostos à comparação, o tempo todo. E além da comparação, nós estamos em um tempo aonde as pessoas estão, não quer dizer que seja você, mas você deve ter percebido isso, e talvez isso bata na porta do seu coração por vezes. As pessoas estão fissuradas em sucesso performático, em estar nos holofotes, em chamar atenção, ter atenção. E sucesso, você vai ouvir hoje um pouco sobre isso, que sucesso não tem a ver com estar nos holofotes, sucesso tem a ver, sobretudo, em agradar a Deus e cumprir a sua missão. E talvez a sua missão não seja estar nos holofotes, mas seja dar holofotes para alguém. Talvez você não tenha sido chamado para estar em alguma plataforma, talvez você não tenha sido chamado para ser o primeiro do Egito, mas o segundo, mas também nada acontecer naquele lugar sem passar por você, um José bem posicionado no lugar certo. Talvez você tenha sido chamado para ser um José de Arimateia, que proveu um túmulo para Jesus, que só é citado ali, não vemos ele participando de nada grandioso. Talvez você tenha sido chamado para ser uma daquelas pessoas que serviram a Jesus, mas que a Bíblia não cita o nome, só diz que havia algumas mulheres que serviam a Jesus, mas o nome delas não é citado. Talvez você tenha sido chamado para estar na lista de Paulo, não quando Paulo cita o nome das pessoas, mas como ele diz, os daquela família, né, da casa tal, e cita só o nome de um deles e os demais ficam no bolo. Talvez você tenha sido chamado para ter esse tipo de sucesso, mas são dias aonde as pessoas querem ser mais, e muitas vezes, infelizmente, ser mais do que aquilo que Deus as chamou para ser. E não existe graça, não existe alegria, não existe provisão para uma geografia que Deus não chamou você. Não existe satisfação plena estando em um lugar que Deus não te chamou para estar, mas existe uma vida gloriosa, alegre e abundante para estar aonde Deus disse que você deveria estar. Então, em um tempo onde nós estamos sendo bombardeados com a mentira que para nós sermos alguma coisa nós temos que ter muitos seguidores, temos que ter muito dinheiro, temos que ter esse tipo de sucesso, talvez a pergunta antes da pergunta, quem eu sou, é a pergunta quem eu não sou. Quem eu não sou, quem eu não tenho que ser, quem eu não sou. Talvez a pergunta antes de saber quem eu tenho que agradar é quem eu tenho que desagradar, para poder ser quem eu nasci para ser. João capítulo 1, verso 6, nós vamos ler alguns versículos de João capítulo 1 hoje. Houve um homem enviado de Deus, cujo seu nome era João. Esse aqui é o João Batista, não é João, o discípulo do amor. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas foi chamado para que testificasse da luz. Aleluia! O ministério de João, o Batista, não era um ministério do holofote. Era um ministério de dar a luz a Jesus, de apontar a luz para Jesus. Não era um ministério para estar na plataforma, mas para dar plataforma para alguém. E um tempo como esse que nós estamos vivendo, eu quero te fazer uma pergunta. Em um mundo que vivemos da comparação, do sucesso, da performance, nós ainda estamos dispostos
dispostos a viver uma vida para que outros tenham destaque? E se o seu propósito não for estar no destaque, se o seu propósito for trabalhar para que o seu filho cumpra um grande propósito estrondoso que vai trazer um grande impacto, talvez o seu filho seja o próximo Billy Graham, aleluia, mas você será alguém que terá uma vida comum e muito comum, simples, objetiva. Você entende que se você sair desse lugar, do que Deus te chamou para fazer, você pode arrancar o seu filho da plataforma que ele precisa para que ele seja o que ele nasceu para ser? Será que em um tempo de perseguição pelos holofotes, nós ainda estamos dispostos a cumprir um propósito que não chama atenção, que não tem palmas, que não tem muitas curtidas e muitos seguidores no Instagram? Será que nós ainda estamos dispostos? Vamos continuar, João capítulo 1, verso 19. E para você que quando eu falo essas coisas, você fala, não, eu fui chamado, e eu respeito isso, tem pessoas que foram, né? Eu fui chamado para estar na plataforma. Eu fui chamado para estar nos holofotes. E nesses holofotes eu darei glória a Jesus. Eu fui chamado para um ministério numericamente grandioso, onde eu vou ter muitos seguidores. É a missão de Deus para mim, ter muitos seguidores. É a missão de Deus ter muitas pessoas olhando para mim. Eu respeito isso, eu não demonizo isso de maneira nenhuma. Isso é uma esfera ministerial. Deus chama pessoas para coisas desse tipo. Mas eu quero te dizer algo que você precisa não esquecer mais. O processo de Deus, antes de dar a alguém coisas desse tipo, antes de poder dar, Deus te faz não querer. Antes de poder te entregar, Deus vai te levar no fim de você mesmo. Então, se você ainda não passou pela fase de eu não quero isso, pode ser que ela chegue. Pode ser, eu não estou dando um decreto. Pode ser que ela chegue. Na minha experiência, nas mesas que sento, nos testemunhos que ouço, e olhando para a palavra, antes de Moisés ser o grande libertador, antes de Davi ser o grande rei, antes de José estar sentado no trono, todos eles tiveram que fazer uma descida radical, para que pudesse cumprir o seu propósito. Deus não costuma dar aquilo que nós estamos obcecados, porque se estamos obcecados por alguma coisa, aquilo nos tem. E se aquilo nos tem, nós não seremos úteis para o Senhor. Não vamos cumprir isso que estamos falando nas nossas orações, que é, eu darei ao Senhor toda a glória. E talvez Ele está respondendo, não, você não vai dar, porque você é obcecado demais por isso. Você quer demais. Então eu vou te ajudar a não querer. Deixa eu te ensinar uma coisa, Isaac tem que morrer, irmão. Ou ele vai morrer com a punhalada no peito, no altar, ou ele vai morrer no peito do teu coração primeiro. Isaac tem que morrer, meu irmão. Ou ele morre no teu coração, ou ele vai morrer na pedra, ou ele morre no teu coração. Abraão matou Isaac, a gente tem que entender isso. Isaac morreu. Deus só interrompeu porque Deus viu no coração de Abraão que Isaac já estava morto. Talvez é um livramento de Deus, a quantidade de recurso que você viu profeticamente, que Deus te mostrou, que o profeta confirmou, que o sonho te falou, não ter chegado. Talvez essas coisas tenham que morrer no altar do teu coração. Isaac morreu, irmão. Ele só não morreu fisicamente porque coisas espirituais são mais reais e acontecem antes das coisas naturais. No espírito de Abraão, na mente de Abraão, Deus olhou e falou, esse menino está morto. Ele já tomou uma decisão. Aí Deus diz, basta, porque está feito. Agora você pode ter, porque não te tem. E aqueles que amam ao Senhor, se você ainda não ama dessa maneira, você vai aprender, o Espírito Santo vai te levar nesse lugar. Mas aqueles que amam ao Senhor devem ouvir isso e dizer, amém, aleluia.
Porque por mais que eu tenha um grande desejo de cumprir o meu propósito, Deus, eu tenho sobretudo um desejo de não ter um dia da minha vida contada fora da sua presença. O desejo mais ardente do meu coração é agradar ao Senhor. Não é ouvir muito bom, você fez grandes coisas, mas eu não chamei para tais. É ouvir Deus falando para você, servo bom e fiel, você cumpriu o que eu te designei. Então, quando nós que já chegamos nesse lugar de devoção ao Senhor, ouvimos que Ele vai nos levar no fim de nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. Porque, como eu já ensinei aqui algumas vezes, 1000 vezes está na barriga do peixe, mas está sendo conduzido para o centro da vontade de Deus, do que está perdido longe de Deus, num lugar aparentemente confortável. Eu já fiz uma oração ousada algumas vezes, e não faça se não estiver disposto ainda. Senhor, eu te entrego, porque eu acredito, mas eu te entrego meu livre-arbítrio. Eu te entrego, me interrompa quando eu estiver indo para longe de Nínive, a sua vontade. Pelo amor de Deus, pega aquele seu animalzinho de estimação, pega aquele animal gigante e me engole. Eu prefiro ficar nas entranhas do peixe, nesse lugar desconfortável, nesse lugar apertado, mas sabendo que eu estou no centro da sua vontade e no rumo àquilo que o Senhor estabeleceu, do que estar num lugar confortável que as pessoas chamam de sucesso, mas é uma desgraça, porque sucesso de verdade é agradar a Deus. Aleluia! Será que o nosso coração ainda deseja isso? Em um tempo dos holofotes, será que nós estamos dispostos a sermos uma geração com o coração de João Batista? Aleluia! João capítulo 1, verso 19. Que homem, aleluia! E este é o testemunho de João. O testemunho de João eu não sei, irmão. Você vai ver isso aqui. Esse é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Entenda que quem está indo perguntar a João é a alta casta religiosa daquele tempo. Entenda que se esse tipo de pessoa está diante de você, eles já estão dizendo para você que você é muita coisa. É como se grandes nomes da sua área que você trabalha viesse falar com você. Então aqui a vaidade de João está sendo atacada, porque ele já está com diante dele aqueles que eram a alta casta dos seus dias, da esfera dele, que era a esfera religiosa, perguntando: quem é você? Essa pergunta que permeia o nosso coração tantas vezes, né? E que talvez na gana de respondê-la, sem fazer a outra pergunta que eu te disse, quem eu não sou primeiro, nós acabamos respondendo às expectativas das pessoas, não à expectativa de Deus. Quem és tu? Parece até uma pergunta ofensiva. Quem é você? Quem é você, cara? E confessou, algumas traduções dizem, falou francamente, ou seja, ele foi firme. Ele não só respondeu entre os dentes com medo da opinião das pessoas, como quem queria agradar alguém, como quem estava se sentindo pressionado. Ele falou francamente, não negou, confessou: eu não sou o Cristo. O que ele está respondendo? Eu sei quem eu não sou. Eu não sou quem vocês estão buscando. Eu não estou aqui para cumprir as expectativas de vocês. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem? Aí começa a dar outros nomes para ele, né? Bons nomes. És tu Elias? Mas tudo coisa grande. És tu Elias? Ele disse: não sou. Pelo amor de Deus, és tu um profeta, pelo menos assim? Você é um profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta, olha isso aqui. Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que você fala de você mesmo? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto.
endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele está dizendo: eu não sou profeta, eu não tenho nenhum desses cargos, eu sou uma voz que aponta para Jesus. Eu sou só uma voz. Uau! Diante da oportunidade de responder, eu sou o profeta, aleluia, glória a Deus, eu tenho um grande chamado, sim, eu não sou o Cristo, mas eu sou isso aqui. Ele diz: não, eu não sou. A primeira resposta dele é: eu não sou, eu não tenho que ser. Aí aqui diz, né, a multidão, o povo está perguntando: quantos de nós nos tornamos coisas que não nascemos para ser, por causa da pressão alheia, por causa da pressão das pessoas? Talvez a pressão dos seus pais, talvez a pressão das pessoas que te cercam, talvez a pressão da sua vaidade, do seu orgulho, que quer ser alguma coisa que Deus não te chamou para ser. Que Deus encontre nos nossos lábios essa declaração: eu não sou o que vocês querem que eu seja. Como isso é libertador, meu irmão. Como é libertador começar não sendo uma série de rótulos que as pessoas querem colocar, que talvez Deus não tenha te chamado para carregar. Livre-se das expectativas das pessoas. Livre-se das expectativas como Jesus se livrou até dos seus pais. Lá em Mateus capítulo 12, verso 36, só anota aí, ou pode abrir e ler enquanto eu falo. Disseram para Jesus: a sua família está aí, sua família quer falar com você. Aí ele diz: quem é a minha família, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Existem bons conselhos, talvez em algum momento aqui eu fale disso de novo, bons conselhos que vão vir dos seus pais, certamente, talvez eles estejam certos, mas eu quero te dizer que às vezes eles estão errados. Muitos pais querem se realizar na vida dos filhos. Muitos pais, porque não tiveram a condição financeira de ser, querem proporcionar para que os filhos sejam algo que eles queriam ser, ou que talvez que nem queriam também, mas o avô queria. E essa sucessão de expectativas sendo transferida. Mas o meu pai investiu pesado nos meus estudos para que eu seja advogado, mas o meu coração queima para ser dentista. O meu coração queima por outra direção. Ter atenção saudável, ouvir os seus pais, porque eles podem estar certos em algum ponto, está certo talvez no seu caso, mas eu quero dizer que para alguns momentos da sua vida você vai precisar frustrar as pessoas que estão mais próximas de você para poder responder a Deus. Viu, mas como é difícil. Aí que é o negócio, porque te empurra para a maturidade, para a dependência de Deus. Agora, não faz sentido você depender mais do que deveria numa fase da vida que você já não deveria depender, e você quer ser dono do seu próprio nariz. Então comece se responsabilizando pela sua vida de uma maneira mais ampla, com mais responsabilidade, para que você possa livremente dizer não. Mas o seu não pode te custar desconforto. Se eu disser não, vai me tirar esse não, vai me tirar isso, vai me tirar aquilo. Mas talvez é isso que você precisa para crescer. Talvez é isso que você precisa para amadurecer, para o menino se tornar homem, para a menina se tornar mulher. Você precisa lidar com esse desconforto. Às vezes algum jovem diz para mim: Bill, eu estou respondendo aquela palavra que você deu. Às vezes um jovem de 30 anos de idade que mora com os pais, um rapaz com 30 anos morando com os pais: Bill, eu entendi que eu preciso sair da casa dos meus pais, e eu saí. Só que quando eu saí, essa parte não tinha na sua pregação. Meu pai cortou a Disney, a Netflix, e ele disse que não vai pagar nem a internet mais. Não tinha esse ponto no seu sermão. Você precisa, os meus pais são lá da igreja, você precisa falar com eles que eles não podem fazer isso, porque eu estou cumprindo o propósito de Deus. Eu estou respondendo a Deus, Bill. Você pregou, eles estavam no culto, e você sabe que eu estou respondendo a Deus, Bill. Você precisa falar com eles. Fale com os meus pais que eles precisam reaver a minha Netflix, a minha Disney. E aí ele assusta, porque eu viro para ele: glória a Deus pela vida do seu pai. Está todo mundo respondendo a Deus aqui? Aleluia!
Você respondeu a Deus saindo e eles responderam a Deus dando a você a vida que você precisa ter para crescer. Então está todo mundo ouvindo a Deus, até eu dizendo para você aqui que está todo mundo ouvindo a Deus, está todo mundo cumprindo o seu papel. E às vezes o papel do seu pai, depois de você dizer não, é ofender você. Eu não estou falando de palavras, é ofender você discordando de você, permanecendo discordando, pressionando que você entre num lugar de maturidade, de constância, de firmeza naquilo que você acredita e dê fruto. E entenda que na vida ninguém vai abaixar a cabeça para você porque você pediu, ninguém vai dizer amém porque você disse que tem uma palavra de Deus. As pessoas vão ver e comer do fruto. Então você precisa realmente estar disposto a dar fruto. E o fruto demora tempo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então talvez toda a pressão das pessoas dizendo você não tem uma palavra de Deus, é aí que a gente vai vendo quem tem mesmo. Como reage a quando todos, a multidão começa a dizer você não tem uma palavra de Deus, cara. Isso é loucura. E você permanece fiel ao que o Senhor te disse. Não ceda, meu irmão, não ceda às comparações que o mundo coloca diante de você. Abra sua Bíblia comigo. Deixa aberto aí em Mateus, nós vamos ler daqui a pouco, 16:13. Quando nós vemos a resposta de João, nós vamos descobrir que a resposta de João, ela produziu uma grande frustração naquelas pessoas. Para pensar, aqueles homens e aquela multidão que talvez não tinha feito aquela pergunta, mas fazia no coração, quem é João? Será que João é o Cristo? Aqueles homens vieram de longe, querendo encontrar o Cristo em João. Então eles gastaram dinheiro, eles investiram tempo, eles investiram saúde naquilo. E quando eles ouvem João, a primeira coisa que a resposta de João produziu neles foi frustração. Eu não sei quantos deles, mas eu não tenho dúvida que muita gente ali abaixou a cabeça e falou: gastei a minha vida na direção errada. Eu saí da minha casa para estar aqui e o cara não é o Cristo. Mas para pensar, se João tivesse dito que era sem ser, o quão seria pior? Porque aqueles que gastaram quilômetros gastariam uma vida sendo afastados do propósito de Deus. Porque João, com pena da viagem, com pena do quanto eles investiram, e na verdade muitas vezes o que nós chamamos de pena dos outros é pena de nós mesmos. Muitas vezes quando nós dizemos que nós estamos preocupados com o outro, se eu disser isso vai frustrar ele, se eu disser disser não para ela vai ficar frustrada, mas muitas vezes nós flertamos com a ideia de ser. A pena que nós temos mesmo é da gente, de ter que assumir que não somos, e quando não formos vamos perder algumas coisas. Mas João, ele é categórico, ele diz não sou, firmemente não sou. Ele se posiciona, ele fica firme. Isso produz uma frustração naquelas pessoas, mas leva aquelas pessoas a um lugar de revelação. Antes de grandes revelações, nós seremos frustrados, meu irmão. Aleluia. Antes de grandes revelações, Deus vai nos colocar diante de frustrações. Frustrações podem gerar grandes revelações, entendimento de quem somos. O não pode nos empurrar para o sim. Então nós precisamos ser o tipo de líder, o tipo de gente também que está disposto a frustrar os outros, que está disposto a dizer não. Líderes, vocês precisam dizer: eu não sou o Cristo. Uma grande doença que bate na porta de nós líderes constantemente é a síndrome do Messias. É estarmos tão a serviço do Messias que por vezes nós flertamos com a ideia de que talvez nós possamos responder todas as questões das pessoas, todas as necessidades delas. Talvez na ideia de você ter sido chamado para ser um sacerdote da sua casa, um bom pai, um bom esposo, você está entrando no lugar doentio de que você tem que dizer sim, no sentido de satisfazer todas as necessidades e os questionamentos do seu filho.
E você não vai. É lidar com a frustração da sua limitação. Se você de fato é um homem de Deus que constantemente está de joelho dobrado, o seu filho te vê tendo o Senhor como seu Senhor, aleluia, ele vai saber quem buscar quando você o frustrar. Inclusive quando você não responder às necessidades que talvez você teria que responder. Mas eu quero te lembrar uma coisa: você não é onisciente, você não é onipresente, você não é onipotente. Quem aqui como pai gostaria de olhar para trás e ter dito todas as respostas certas até hoje para o seu filho? Mas nem sempre nós sabemos o que está no coração deles, porque nós não somos oniscientes. E às vezes nós achamos que estamos falando a coisa certa e depois descobrimos que falamos a coisa errada. Quantos gostariam de estar em todos os lugares, em momentos que os seus filhos foram frustrados, machucados por alguém, coisas foram ditas, e aí, ou seu filho caiu, assim, às vezes bem pertinho de você, mas não deu tempo de você pegar. E aí a mãe, geralmente, as mães sentem mais essa dor de: eu não estava lá, ele estava tão perto, eu não pude impedir. Eu sou uma péssima mãe. Onipotência, termos todo o poder de dar tudo, ou quase tudo. Tem coisas que a gente sabe que não tem como dar, mas tem coisas que nós daríamos que talvez também não tínhamos que dar. E é lidar com a sua limitação. Eu falo às vezes com alguns casais que são pais, e às vezes eu estou em gabinete com eles, eu falo: que coisa gloriosa, coisa gloriosa é a oportunidade que nós temos até depois de errar ser crente, até depois de errar ser homem de Deus. Porque ser homem de Deus não é não errar nunca, não é suprir as expectativas do outro, do filho, da esposa o tempo todo. Isso é impossível. Ainda que ela deseja ou que ele deseja uma coisa lícita, que talvez você lhe deva, mas você vai cometer erros, você não vai suprir todas as expectativas. E quando isso acontece, aleluia, que oportunidade santa. Não vamos provocar isso porque não somos tolos, mas quando isso acontece, que oportunidade santa e gloriosa, porque até no erro nós podemos ser bons crentes, que é virar para o seu filho, abaixar na altura dele e dizer: perdoa, pai, aquela hora eu falei de maneira impensada, eu não deveria ter falado isso. É virar para sua esposa e dizer: me perdoa, mulher. Aí o seu filho, que viu você não atender uma expectativa da sua esposa que deveria atender, talvez ser carinhoso na medida que você deveria ser carinhoso quando questionado, quando pressionado, e aí no calor da discussão você alterou a voz, você falou de um jeito que não deveria, e aí naquele momento o seu filho: mas é isso que é ser um homem de Deus. Se você deixa desse jeito, é péssimo. Mas se o seu filho logo depois estiver olhando nos olhos da sua esposa, dizendo: amor, quero te pedir perdão, meu filho, quero te pedir perdão aqui na frente da sua mãe, eu não falei da maneira correta. Que momento glorioso e poderoso. Essa é a graça de Deus que encobre multidão de pecados, porque agora esse menino que um dia vai errar também, esse menino que um dia não vai cumprir todas as expectativas das pessoas, todas as pressões, ele vai descobrir que existe graça para ele, que ele pode continuar sendo um homem de Deus como o pai dele sempre foi. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos estar dispostos a frustrar, lidar bem com isso. Líderes, se vocês forem o Cristo, talvez a igreja nunca conheça o Cristo. E aí tem coisas que nós queremos ser, que as pessoas querem impressionar que sejamos, que nós não temos que ser. Você não tem que ter todas as respostas para o seu discípulo. Você não tem que saber o que fazer o tempo todo. Você não vai estar disponível 24 horas. Se você tiver, você já deixou de estar para a sua família, tanto quanto você deveria. E aí há muita gente que vem de discipulados abusivos, de igreja onde até para fazer aniversário você tem que pedir, para ver qual que é, se o tema da festa pode, para comprar um carro tem que pedir a bênção, para saber se pode comprar, né? Para ir no aniversário tem que pedir a bênção sacerdotal para ir. Aí você vem de um lugar como esse,
E aí você saiu de lá porque te feriu, te machucou. E quando você pisca os olhos, você está querendo que as pessoas façam a mesma coisa com você aqui. Você tem que ter uma resposta para mim? Não, não tem que ter. Não tem que ter. Líderes não precisam e não vão estar disponíveis o tempo todo. Por vezes nós vamos ter que entender que nós precisamos empurrar os nossos discípulos para o Cristo. Está frustrado? Aleluia, glória a Deus. Você está recebendo um bom convite para orar. Você está recebendo uma boa oportunidade de aprender a ouvir de Jesus. É mesmo, você me ligou 3 horas da manhã e meu telefone estava desligado. É mesmo, e você está mal por isso. Você deveria descobrir que às 3 horas da manhã, se você ligar na oração e falar com o Pai, Ele te ouve e te responde. Eu não sou o Cristo. Eu não posso suprir todas as suas expectativas. É isso que você precisa dizer. Como líder, e você precisa parar de procurar Cristos no lugar errado. As pessoas vão testemunhar, manifestar Jesus, provocar você a conhecer Jesus. Mas você deve ter um coração desejoso de desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. Meu irmão, nós estamos na era do consumismo. E as pessoas querem que a igreja ceda a toda essa necessidade e que a igreja seja tudo. A igreja não vai ser tudo, irmão. A igreja não é o Cristo. A igreja não é o Cristo. Talvez a sua frustração está te empurrando para viver a igreja com a sua família um pouco mais. Talvez isso está te dando a oportunidade de descobrir que você precisa passar mais tempo com os seus filhos. Aprender a levantar um altar de adoração ao Senhor na sua casa. Talvez as frustrações estão te empurrando para um lugar de grande revelação. Você precisa parar de procurar um guru que vai ter todas as respostas para você. Na multidão de conselhos há sabedoria. Você deve sim procurar as pessoas, conversar. Você é inteligente, você sabe do que eu estou dizendo. É bom, é saudável. Você deve ter mentores, discipuladores, vida na igreja para poder ouvir Jesus através do seu corpo. Mas cuidado com esse hábito de pressionar e sacudir o profeta até que ele libere alguma coisa. Porque pode ser que ele libere algo que Deus não disse para atender a sua expectativa e você seja direcionado para fora da vontade de Deus. Agora sim, Mateus 16, verso 13. Nós não precisamos de todas as respostas, nós precisamos conhecer Jesus, meu irmão. Porque conhecer Jesus nos dará entendimento acerca de quem somos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes eles: disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo: falaste bem, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O ofício, a autoridade veio depois da revelação de quem ele era. A revelação de quem ele era não veio depois da revelação de quem Cristo era. A primeira resposta que nós devemos buscar incansavelmente é conhecer a Jesus. Conhecendo a Jesus, a luz dele vai mostrar quem nós somos ou quem nós temos que ser.
Mas nós não podemos caminhar à luz de Jesus à sombra dos outros, das expectativas dos outros. Nós não podemos caminhar à luz de Jesus dependendo constantemente que outros sejam Cristos para nós. É normal, é saudável o novo convertido ter ali a figura do discipulador que por vezes quase pega no colo. Mas talvez já chegou o momento de você aprender a caminhar, e você já está 5 anos no beabá, porque ele é mais fácil esfregar a lâmpada, é mais fácil ter a expectativa no que os outros respondam tudo para você, do que entrar pelo novo e vivo caminho, entrar para o lugar secreto, entrar no lugar da intimidade e dizer: Senhor, os outros dizem isso, mas quem tu dizes que eu sou? Quem eu sou, Senhor? Ou melhor, vamos lá, comece a perguntar para ele: quem tu és, Senhor? Se revela a mim. E a presença vai manifestar a você as respostas que você precisa. Mas eu pergunto a você, nós ainda somos uma igreja que procura essa luz, que procura estar diante do Senhor. Nós somos uma igreja que ainda consulta o Senhor. Você tem consultado o Senhor essa semana? Quantas vezes você entrou para o lugar secreto com a sua Bíblia, com uma disposição de oração, de adoração, e perguntou: Senhor, quem tu és? Se revela a mim, eu quero te conhecer. Qual foi a última vez que você manifestou esse desejo diante de Jesus? Eu quero te conhecer. A igreja nunca esteve tão bonita, né? Tantas luzes. Eu não tenho nada contra a luz, não. Eu acho até que tinha que ter mais. Não tem dinheiro para botar. Eu gosto de luz, eu gosto de tudo muito bonito, gosto de cores. Deus gosta de cores também. Fica para a gente ensinar isso um outro dia. Deus não tem nada contra isso. Mas no tempo de tantas luzes, será que nós estamos indo debaixo da luz do conselho de Deus? Ou é só sobre o próximo domingo eu buscar a resposta? Eu sei que muitas respostas saem daqui, talvez muitas estão saindo hoje, aleluia. Mas isso aqui não é o Cristo. Eu não sou o Cristo, o Caio não é o Cristo, nós somos provocadores. Para que você descubra que, assim como você ouviu daqui, você pode abrir a sua Bíblia e crescer em intimidade e relacionamento com Deus e começar a descobrir o que Ele pensa sobre você, porque você tem fome de saber quem Ele é. Aleluia. Lucas capítulo 10, verso 42. Vocês não parecem tão empolgados hoje, o que está acontecendo? Alguém aí está feliz ainda? Aleluia. Amém? Então foi impressão minha. Coloque de pé no seu lugar. Vamos lá, abre esse texto comigo. Lucas 10, verso 42. Você prefere talvez que eu diga outras coisas, né? Está frustrado? Que bom. Aleluia. Talvez se vocês estivessem todos soltando fogos, a palavra não teria cumprido o seu objetivo. Lucas 10, verso 42. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente aqui nessa igreja parece meio surtado para você, né? Poxa, Pio, tá tudo dando certo, a igreja está lotada, tá bombando. Você nem traz uma palavra dessa. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Talvez estejamos aprendendo. Não que todo tempo a gente fique nesse lugar, porque tem vezes que a gente tem que tomar umas pancadas também. Talvez a gente esteja aprendendo a buscar os padrões de sucesso de Jesus, amém? Jesus não tem nada contra a multidão. Não tem não, Ele ama a multidão sendo salva, a gente sendo curada. Naquele grande dia Apocalipse diz que há uma grande multidão de santos entrando pelos céus. Mas é isso, é uma grande multidão de santos, aleluia. Aleluia. Então assim, eu sei que a gente parece às vezes meio surtado, mas Jesus pareceria para você também.
Porque num dia a Bíblia diz que ele fazia sinais e maravilhas para atrair as multidões. E no outro dia ele dizia para a multidão, aliás, dizia para os discípulos depois da multidão ir embora, vocês não querem ir também não? E sabe o que acontecia no outro dia? Estava vazio a pregação? Não, tinha mais multidão ainda. Que talvez você possa ter aquilo que não te tem, irmão. Aleluia. Nós precisamos colocar o nosso coração em Jesus. Eu quero que vocês se tornem, e eu estou me tornando junto com vocês, uma igreja que ama Jesus, irmão. Uma igreja que ama Jesus. Porque não é só sobre nós, é sobre o que eu vou entregar para o meu filho. Eu estou muito envolvido nisso, eu estou muito zeloso com isso constantemente. O que nós vamos entregar para os nossos filhos? Eu vou entregar para o meu filho uma multidão. A gente pode entregar um baita problema para os nossos filhos. Uma multidão de bodes dá problema pra caramba. Nós queremos que eles façam parte de uma multidão de ovelhas, amém? Que ouvem a voz do bom pastor, que amam Jesus. E nós só podemos entregar se nós nos tornarmos essa igreja que ama Jesus, que persegue a presença de Jesus, que ama tudo que Jesus ama na medida que Ele ama, irmão. As coisas têm que estar sempre na medida certa. Não demonizamos multidão de jeito nenhum. De jeito nenhum ficamos felizes com tanta gente se rendendo a Jesus. Mas as coisas têm que estar na medida, no lugar certo. Aqui nós vamos ler Jesus falando para Marta: todavia, Marta, uma coisa só é necessária. O que aconteceu aqui? Jesus chega na casa de Marta e Maria. Marta, ela fica o tempo todo enquanto Jesus está lá arrumando a casa. Arrumar a casa é bom, irmão. É zeloso. É zeloso. É uma expressão de adoração, serviço. É uma expressão de adoração, zelo com as coisas de Deus. Deus diz que aquele que faz a obra dele relaxadamente é maldito. Está sem a presença. Mas as coisas têm que ser na medida certa. Na medida certa. Não era o momento, não era a hora, não era a hora para que Marta estivesse agitada, correndo de um lado para o outro. E ela vai chegar para Jesus, vai dizer: não te importa, Jesus, que a minha irmã folgada fique aí, te ouvindo falar dessas maravilhas, enquanto eu não consigo ouvir, porque eu estou arrumando a casa toda, eu estou botando tudo no lugar. Não te importa. E aí Jesus: todavia, uma coisa só é necessária. Marta, Marta, porque está inquieta, agitada, uma coisa só é necessária. Ou seja, se você tiver essa, você vai ter todas as outras coisas, meu irmão. Maria, pois, escolheu a melhor das coisas, a melhor das partes, e isso não vai ser tirado dela. Que possamos saber escolher esse lugar, meu irmão. Que possamos saber escolher as coisas na medida certa. Que você possa escolher o Senhor hoje a se jogar numa semana, numa jornada, numa semana que vai produzir outra e outra, numa jornada do conhecimento da glória de Deus. Há uma promessa que nos últimos dias toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Aleluia. Deus está pronto a se revelar à sua igreja de uma forma ímpar nesses dias, meu irmão. E Deus está fazendo isso para aqueles que estão com os ouvidos sensíveis. Que você seja encontrado nesse lugar hoje. E se você não se sente nesse lugar, tudo bem. A vida de sucesso de um homem de Deus é o constante arrependimento, é a constante disposição de voltar à rota todas as vezes que for necessário. É dizer: Senhor, eu realmente estou distraído, realmente eu estou buscando as coisas do jeito errado, realmente eu estou colocando a minha expectativa demais nas pessoas, e eu tenho esquecido de buscar o Senhor, realmente eu tenho me afastado das coisas que o Senhor tem para mim, porque a minha expectativa está em agradar os outros, ou a minha expectativa está em ser agradado pelas pessoas. E aleluia, por essa noite o Senhor está me mostrando que toda essa ofensa pode estar me convidando a um lugar de encontro com Deus. Não seja tolo, irmão, não pegue essa palavra para dizer que eu ensinei a você a ir para o secreto, a não congregar. Pelo amor de Deus, não seja tolo, não é sobre isso que eu estou falando, meu irmão.
Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que ele cale a sua alma, por vezes extremista, que está sempre buscando um lugar para fugir da vontade de Deus, bom, perfeito e agradável. Deus nos deu espírito de equilíbrio e de moderação, que através do espírito de moderação você tome a revelação do que eu estou dizendo e encontre o Cristo. Aleluia! Aleluia! E encontrando o Cristo, não vai ser de um dia para o outro, mas você vai começar em visitações e visitações, em tempos de relacionamento com a Bíblia, com a palavra, com a oração, fome de Deus, adoração. A luz de Deus vai revelando quem você é, mas talvez a luz de Deus está aqui hoje para matar quem você não é, ou a sua obsessão para ser o que não é o tempo de ser. Talvez seja tempo de morrer para algumas coisas. Aleluia! Ah, Jesus, aleluia. Boa essa palavra para você, meu irmão. Espírito Santo, você que deu revelação a Pedro. O próprio Jesus diz: ei, Pedro, isso aí não foi carne nem sangue, foi o Espírito do Senhor. O Espírito Santo te revelou. Espírito Santo, revela a nós. Revela a nós, Jesus. Revela a nós, Jesus. Espírito Santo, nos dá fome de Jesus, nos dá fome de Deus. Ah, Espírito Santo, que a sua luz denuncie escoras que precisam ser arrancadas, que a sua luz denuncie sombras que nós temos que sair, expectativas que nós temos que frustrar, rotas que precisamos refazer. Glória de Deus, opinião de Deus. Aleluia. A glória de Deus, ela é peso de experiência, mas uma das traduções da palavra glória é doxa, que é opinião de Deus. Que o peso da opinião de Deus caia sobre nós hoje, meu irmão. Que alguém aqui saia com espírito de revelação. Eu não tenho sincera expectativa que todos vocês saiam aqui com esse espírito de revelação, até porque aquele espírito de revelação não veio sobre os 12, mas veio sobre Pedro. Que alguém aqui hoje saia nesse espírito de revelação. Se um sair, aleluia. Se a metade, glória a Deus. Mas que alguém saia aqui: eu preciso mesmo conhecer o Cristo. Quem é esse? Quem é esse que o corpo dele é maravilhoso? A igreja de Jesus é linda, irmão. Ah, se você não viu isso ainda, você está vendo errado. Talvez você está buscando partes doentes do corpo, ou talvez são seus olhos mesmo que precisam ser limpos. E aí você não consegue enxergar nada de bom. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será bom. Mas a igreja de Jesus, ela é linda, irmão, ela é linda. Eu amo a igreja, eu amo congregar. Eu estava viajando, podia deixar o Dima, que pregou, arrebentou aqui de manhã pregar, mas não aguento, eu não aguento. Cheguei de viagem, vim direto para a reunião na igreja. Que eu amo estar na igreja, eu amo o que nós estamos vivendo aqui. Mas a igreja de Jesus é linda, mas ela é um apontamento, ela é um convite para coisas mais altas. Se a igreja, se o corpo é lindo, imagina o cabeça, como Paulo perseguiu a vida inteira, querendo conhecer mais a respeito da face de Jesus. Eu oro para que essa fome cresça no nosso coração, a começar do meu, Senhor. A começar do meu coração, Senhor. Mais uma vez voltamos no lugar de sempre para uma grande experiência com Deus, para uma grande experiência de poder. Precisa primeiro ter um batismo, aonde nós morremos para o medo dos homens, aonde nós morremos para a necessidade de agradar as expectativas das pessoas. Aleluia! É depois disso que está uma grande experiência. Meus olhos outra vez, todas as vezes que for necessário, Senhor.